Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula aqui de matemática. E nessa aula nós vamos estudar sobre o sistema legal de medidas. Você já estudou isso? Lembra no ensino médio quando você viu essa matéria? Tem facilidade ou não? Não se lembra? Tem dificuldade? Como que é aí a sua situação? Mas pode ficar tranquilo, ficar tranquila, que na aula de hoje eu vou te explicar tudo certinho do básico, com desenhos aqui, formas para ficar mais fácil de aprender, tá? Porque é importante saber esse assunto pra gente aplicar quando aparecer em alguma prova, né? Algumas questões sobre esse assunto aqui. Eu aproveito para te contar que quando eu estava estudando para concurso, estava fazendo ali uma prova atrás da outra, eu queria formar uma base muito boa de matemática, né? Que é uma das matérias básicas aí que cai em todas as provas. Então eu vou dar uma dica do que eu fiz, se você achar que é interessante, que você precisa para você fazer também, ou se não precisa, né? Só uma dica mesmo. Eu peguei um caderninho, separei e eu falei assim, nesse caderno eu vou anotar assim, tudo de matemática, todos os detalhes, o que eu não sei, o que eu preciso rever, para daí nas próximas provas, conforme eu for prestando, né, eu sempre voltar nesse caderno para consultar, para ver, tirar alguma dúvida, e até hoje eu uso, né, esse caderno. Eu fiz isso com outras matérias também, já contei aqui para vocês. Então, essa parte de sistema legal de medidas, eu tinha muita dificuldade em decorar os nomes e saber certinho quando que fazia multiplicação ou quando era divisão. Daí eu marquei aqui tudo colorido assim para diferenciar, mas você faz do seu jeito se você quiser fazer. Então aqui, olha só, no meu caderno, tá vendo o que eu fiz aqui? Sobre as medidas do metro, fui marcando aqui tudo separadinho, os valores, né, para calcular. E aqui também, olha só, quando fazia a transformação de unidades, tudo isso a gente vai estudar nessa aula, tá? Quando você vai multiplicando ou quando você volta dividindo. Aqui embaixo também sobre áreas, tá vendo? E daí aqui, ó, tem muita coisa. E eu ia fazendo vários exercícios aqui nesse caderno, tá? Então, matemática, gente, para aprender assim é treino, tá? Eu lembro que até tabuada eu tinha um pouco de dificuldade na tabuada do... A gente sempre tem alguns números que a gente se confunde, né? Eu, pelo menos, era a tabuada do 8 que eu me confundia, né? 8 vezes 8 é 64, mas eu tinha dificuldade. Eu pensava assim, eu não vou chegar na prova e ficar com dúvida lá na prova, com dúvida básica, assim, de tabuada, né? Eu não posso perder tempo com isso. Então, deixa eu aproveitar nos estudos quando eu tô em casa, pra eu estudar muito bem isso, pra, assim, ficar aquela coisa... Sabe quando a gente não precisa nem pensar, a gente já sabe de tanto que a gente estudou? Então, é assim que eu fazia, estudava bastante. Aqui nesse caderno eu fazia muitos exercícios, tá? Olha só. Ia marcando aqui, para ficar mais prática e na prova não perder tempo, ser mais rápida, a gente vê uma questão, já bater o olho, já saber ali como resolver, tá bom? Então vamos lá, a nossa aula. Aula sobre sistema legal de medidas. Nessa primeira tela, eu te falando que no Brasil o sistema utilizado o sistema métrico decimal, tá? Então aqui você sabe que a gente vê metros, calcula por quilômetros, né? Não como milhas, por exemplo, em outros países. Então esse é o sistema que a gente utiliza aqui no Brasil. E daí aqui, essa tabelinha aqui, esse desenho aqui para você anotar como você vai fazer a transformação de unidades, tá? Então, vamos por partes, que eu vou te explicar certinho. Aqui no meio, você pode ver que esse M aqui é o de metro. E quando a gente vai aumentando, olha só, depois do metro, a gente tem esse dan aqui, que é o decâmetro, o hectômetro e aqui o quilômetro, certo? Da mesma forma, quando diminui, nós temos o decímetro, o centímetro e aqui na frente é o milímetro, olha só, o milímetro, tá? Então, quando aparece alguma continha que você precisa calcular, transformar, às vezes o enunciado da questão te apresenta o número de uma forma, daí você olha nas alternativas, não tá em quilômetro, por exemplo, tá em metros, daí você precisa transformar. Então, é aqui a continha que você vai fazer, tá? Então, quando você vai transformar metro aqui pro lado esquerdo, né, vai aumentar aqui para decâmetro, hectômetro ou quilômetro, você vai dividir por 10 cada vez que você for para lá. Então, por exemplo, olha esse exemplo aqui, ó. 50 metros são quantos, vamos nesse de baixo aqui, ó, são quantos quilômetros?
que é o que vai ali para o lado esquerdo. O quilômetro, ele não está aqui e o metro está aqui. Então, quantas vezes você tem que pular até chegar no quilômetro? Olha só, 1, 2 e 3. Igual essas flechinhas verdes que estão aparecendo aqui. Então, você vai pegar os 50 metros, você vai dividir por 10 uma vez, por 10 duas vezes e por 10 três vezes, até chegar no resultado aqui, ó, 0,05. Você pode fazer o seguinte também, 10 vezes 10 dá 100, vezes 10 dá 1000, né? 1000 são 3 zeros. Então, você pega esse 50, que é o número aqui que você quer transformar, pega aqui 50, né? Então, o 50 ele termina aqui seria a vírgula, certo? Como você vai dividir por 1000, que é 10, 10, 10, e 1000 tem 3 zeros, você pula 3 casas para a esquerda. Então, aqui, ó, 1, 2, 3. Então, a vírgula ela vem parar aqui. Então, por isso que ficou 0,05, esse resultado aqui. A mesma coisa você pode fazer para o outro lado, a vírgula indo para o outro lado, que é esse exemplo aqui de cima. 50 metros são quantos milímetros? Olha, os milímetros estão aqui. E quando você vem para a direita, olha só a flechinha. Vai para a direita, você vai multiplicar. Quando vai para a esquerda, você vai dividir. Parece muito confuso, mas conforme você vai estudando, você vai treinando, fazendo muitas questões, você lembra. Eu fecho o olho, eu lembro exatamente certinho esse desenho aqui, para o lado, para o outro, e esses nomes, as letrinhas. Então, é só questão de você ir estudando, tá? Pode ficar tranquilo, tranquila. Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer 50 vezes 10, vezes 10, vezes 10, que são aqui, ó, 1, 2, 3. Ou 50 vezes 1000, que dá 50 mil. Então, essa aí é uma forma de você transformar as unidades. Vamos ver agora também como que a gente faz quando é transformação de áreas, tá? Às vezes vai aparecer lá alguma questão que é a área de algum terreno, de algum local, e daí você vai ter em metros quadrados. Vocês estão vendo aqui, ó, que metro, decâmetro, ecâmetro, quilômetro é tudo igual, só que a diferença é que tem aqui esse 2 em cima, que significa metros quadrados. E também para a esquerda é divisão e para a direita é multiplicação. Isso também não mudou. O que mudou é que não é mais vezes ou dividido por 10, e sim por 100, tá? Então, olha esse exemplo aqui. 3,74 quilômetros. O quilômetro tá aqui, não tá? Então, ó, 3,74 tá aqui. Ele é a mesma coisa do que quantos metros? Onde que está o metro? Aqui no meio, não é? Então, se você vai trazer os quilômetros para o metro, olha a flechinha para a direita, ó. Você vai fazer vezes 100, depois vezes 100 de novo e vezes 100 de novo, até chegar aqui no metro, tá? Então, 100 vezes 100 vezes 100 dá 1 milhão, tá? 100 vezes 100 dá 1000, vezes 100, 1 milhão. E daí você faz aquela mesma coisa que eu falei a respeito do local onde a vírgula fica, de acordo com o número de zeros, para facilitar aí a sua continha, né? Não ter que fazer a conta na prova. Então, 1 milhão tem 6 zeros, não é? A vírgula, ela tá aqui do lado do 3. E agora você vai para a direita, porque você tá diminuindo, tá indo para metro. Então, você vai contar, a vírgula não tá aqui, ó, no 3. Você vai contar 6, que são 6 zeros para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acaba aqui, ó. Então, essa é a quantidade de zeros que você vai preencher. Então, aqui, o resultado deu 3.740.000 metros. É a mesma coisa que 3,74 quilômetros, tá? Então, essa aqui é a forma para calcular a transformação quando for de área. Mas tem um outro cálculo também que você precisa saber quando for fazer transformação de volume, tá? Olha só aqui. Então, às vezes você vai ter alguma questãozinha lá que pergunta o volume de uma caixa, o volume de algum local ali que tem água, de qualquer recipiente. Então, o que continua igual? A ordem aqui de metro, para lá quilômetro, para cá centímetro e milímetro. Para a esquerda aqui, ó, divisão para esse lado. Para a direita, multiplicação.
Só que agora não é nem por 10 e nem por 100, é por 1000, tá? O volume é por 1000. Então, olha o exemplo. 3,5 metros cúbicos, né? Porque esse 3 aqui elevado significa metros cúbicos. 3,5 ele tá aqui, metros cúbicos. Quantos decâmetros cúbicos? O decâmetros cúbicos é esse daqui, ó, dan 3. Então, daqui a gente vai transformar para cá. Para a esquerda, olha a flechinha azul, é dividido, e é dividido por quê agora? Por 1000. Então, você vai pegar 3,5 e vai dividir por 1000. É só você pegar esses 3 zeros aqui, pegar a vírgula e pular, né? 3 casas para a esquerda, porque você está indo para a esquerda. Então, 1, 2, 3. Aqui. A vírgula fica aqui. Daí aqui tem o zero na frente, aqui você preenche com 2 zeros, certo? Deu esse resultado aqui, ó. 0,0035 decâmetro. É a mesma coisa que 3,5 metros cúbicos, tá? Parece difícil se é a primeira vez que você tá vendo, né? Ou se você não lembrava na época da escola. Mas eu garanto pra você, como eu disse, é só revisar, treinar, anotar no caderninho igual eu fiz e revendo, que você vai decorando, vai lembrando aí como que funciona, tá? E daí eu trouxe para você aqui também algumas relações importantes que você precisa saber para facilitar aí na hora de você resolver questões na prova. Que é o seguinte, 1 centímetro cúbico é a mesma coisa que 1 ml, tá? E quanto que é 1 litro? É a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. 1 hora é igual a 60 minutos e 1 minuto é igual a 60 segundos. Se você não sabe isso de cabeça, facilmente anote aí também, porque você precisa saber, tá? Vamos aqui então ver uma questão primeiro sobre o sistema legal de medidas. Questão 1. Preocupado com a sua saúde, um professor decidiu começar a correr. O profissional que o orientou estabeleceu como meta correr 5 km por dia. Entretanto, como o professor está fora de forma, terá que seguir um programa de treinamento gradual. Nas 2 primeiras semanas, ele correrá diariamente 1 km e caminhará 4 km. Na terceira e na quarta semanas, correrá 1,5 km e caminhará 3,5 km por dia. A cada 2 semanas, o programa será alterado de modo a reduzir a distância diária caminhada em 0,5 km e a aumentar a corrida em 0,5 km. Desse modo, se o professor não interromper o programa de treinamento, ele começará a correr 5 km diários na 9ª semana, na 12ª, na 17ª, 18ª ou na 20ª semana. Pode pausar o vídeo. Então vamos lá, olha só que importante aqui as informações. Esse professor ele vai começar a correr e nas 2 primeiras semanas, na semana 1 e na semana 2, ele vai estar correndo 1 km, tá? Ele já vai começar correndo aqui 1 km. E daí a gente pode se atentar somente à informação da corrida, né? Não da caminhada, porque diminui de um, aumenta no outro, e a pergunta é, né? Ele começará a correr 5 km em qual semana aqui, ó, das alternativas, que ele vai começar a correr os 5 km? No enunciado não fala que a cada 2 semanas ele vai aumentar 0,5 na corrida, 0,5 km, só que ele já está correndo 1. E ele tem que chegar no 5. Se ele tem que chegar no 5 ele já está correndo 1, então falta 4 km. 4 km para ele correr. Esses 4 km dividido por meio, né? Porque a cada 2 semanas é meio, seria 8, né? 4 dividido por meio dá 8. Então você precisa pegar esse 8 e fazer vezes 2. Porque se fosse a cada semana aumenta meio, então a gente sabe aqui que são 8 semanas, né? Mas é a cada 2 semanas, né? Então aqui dá 16. Então a gente sabe que em 16 semanas, aumentando 0,5 km a cada 2 semanas, ele vai correr 4 aqui, ó, 4 km.
E ele já está correndo 1 quilômetro na primeira e na segunda semana. Só que olha só, aqui você não pode somar o 16 com 2 semanas dá 18, porque aqui fala que a partir, aqui ó, ele começará a correr. Quando que ele começará a correr? No total são 18, só que não tá contando de 2 em 2 semanas. Então as 2 últimas semanas, que é a semana 17 e a 18, é quando ele já vai ter chegado nos 5 quilômetros. Então, nas 2 últimas semanas, que é a semana 17 e a semana 18, ele já vai estar correndo os 5 quilômetros. E aqui ele vai começar a correr os 5 quando? Na semana número 17. Então, por isso que a alternativa correta da número 1 é a letra C, 17 semana, na 17ª semana. Questão 2. Um escriturário mantém um desempenho de preencher 30 relatórios por hora e faz uma pausa de 10 minutos às 13 horas. Durante a pausa, seu chefe pergunta a que horas receberá todos os relatórios preenchidos. Se falta apenas um relatório e meio e o escriturário pretende manter o seu desempenho, a partir de que horas o chefe pode contar com todos os relatórios preenchidos? A partir da 1h02, 1h03, 1h10, 1h12 ou 1h13? Pode pausar o vídeo. Olha só, então, aqui o sistema de medidas por horas, né, pelo horário. Então, o escriturário, ele preenche 30 relatórios por hora. Quantos minutos tem uma hora? Uma hora não é igual a 60 minutos? Sim. Se ele preenche, em 60 minutos, ele preenche 30 relatórios, olha que continha fácil. Quanto tempo ele demora para preencher cada um? 2 minutos. Cada relatório, ele leva 2 minutos para preencher, 2 vezes 30, 60 minutos, que é uma hora, é o tempo que ele leva. Ok. Então, o que aconteceu aqui? Ele fez uma pausa de 10 minutos às 13 horas. Então, olha só, chegou aqui às 13 horas, esse escriturário, ele fez uma pausa de 10 minutos. Então, até que horário ele ficou em pausa? Ele ficou até a 1h10 em pausa. Qual que é a pergunta? Falta um relatório e meio para ele preencher. Um relatório, ele leva 2 minutos, não é? Um relatório e meio vai ser 2 minutos mais metade de outro relatório, metade é 1 minuto. Então, 3 minutos é um tempo que ele vai preencher um relatório e meio. E daí qual que é a pergunta? A partir de que horas o chefe pode contar com todos os relatórios preenchidos? Se ele parou a 1, teve 10 minutos de pausa e para preencher um relatório e meio ele leva 3 minutos, então a resposta é 13 e 13, que é a alternativa E. 13 horas e 13 minutos, contando com a pausa e com o preenchimento desse um relatório e meio que faltava. Então a E é a resposta correta da questão 2. Questão 3. Um atleta, ao participar de uma maratona, percorreu a distância de 42.195 metros em 2 horas, em 2,5 horas, 2 horas e meia. Em notação científica, quantos metros o atleta percorreu por minuto? 248,2, 281,3, 2,48 vezes 10 ao quadrado, 2,81 vezes 10 ao quadrado ou 2,813 vezes 10 ao quadrado. Pode pausar o vídeo. Então, nessa questão aqui, como na maioria das questões, principalmente de matemática, você precisa se atentar muito bem aos detalhes, tá? Porque é uma coisa que você entender errado, né, ou deixar passar desapercebido, já erra toda a questão. E sempre é bom olhar as alternativas antes de responder qualquer tipo de questão de matemática, tá? Porque senão, às vezes, a gente começa ali a fazer umas continhas, vai chegando num lugar e a gente nem olhou quais seriam as alternativas, tá? Às vezes a alternativa tem outro formato,
Ou às vezes, os números das alternativas são números fáceis que você consegue substituir na hora de você resolver. Daí, resolvendo assim de trás para frente, digamos assim, pelas alternativas, acaba sendo mais fácil. Então, você que vai analisar de acordo com as questões que foram aparecendo para você, tá? Nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui as informações que nós temos. Então, o atleta, ele correu 42.195 metros. Em quanto tempo? 2 horas,5, 2 horas e meia. 1 hora são 60 minutos, não são? 1 hora, 60 minutos. 2 horas, 120 minutos. E esse meia, 2 horas e meia? Se 1 hora tem 60 minutos, meia são 30 minutos. Ai, Pri, mas eu coloquei 50 minutos. Não, aqui tá 2,5. É 2 horas e meia. Não tá 2 horas e 50 minutos desse formato, tá? Então, esse formato que é apresentado vai influenciar no formato também da resposta que a gente vai chegar, tá bom? Então, 2 horas e 120 minutos mais 30 da metade da hora, né? Dá aqui 150 minutos, ok? Então, o que a gente vai fazer, né? Porque tá perguntando quantos metros ele percorreu por minuto. Então, é só a gente pegar aqui o 42.195, que foi a quantidade que ele correu, e dividir por esses 150 aqui, que são os minutos, tá? Daí a gente vai chegar num resultado. Deixa eu só apagar esse aqui para ficar mais fácil para eu preencher aqui para vocês, para a gente resolver. E daí eu vou começar a questão aquela mais rápida, digamos assim. Eu vou resolver aqui essa continha com vocês. Então, 150, a gente vai pegar aqui o número de 3 dígitos e ver quantas vezes cabe o 150 aqui dentro, né? 2 vezes 150, a gente sabe que é 300. Então, você vai diminuir aqui, vai sobrar, né, 121. Daí, 121 não é suficiente, né, pra gente dividir. A gente abaixa aqui o 9. Ficou 1.219. Daí, aqui, se a gente fizer 8 vezes 150, vai dar 1.200, tá? A gente subtrai aqui e sobra 19. Quando você estiver na prova e estiver fazendo continha assim de divisão, você não precisa ir fazendo até os mínimos detalhes, até o vírgula e infinito, porque às vezes, conforme que você vai colocando aqui, você já vai vendo qual que é o resultado, tá? Então aqui, você já vê que você tem o número 2, o número 8, olha aqui ó, as alternativas 2, o 8, ó, essa 2 e 4 já não é, 2 e 4 já não é, tá vendo? E daí aqui, ó, daí você, pra tirar da dúvida, só que aqui, ó, todas elas são 2 e 8, depois tem o 1. Então, aqui, a gente vai baixar o 5, 195. E daí, a gente já sabe que é o 1, né? Uma vez 150, vai subtrair daqui, vai sobrar 45, tá? Então, a gente já tem aqui o resultado, 281, que já é aqui, esses que estão aqui. Mas e agora? O que a gente vai colocar? 281,3... ou 2,81, né, que não deixa de ser o resultado correto, só que aqui tá vezes 10 ao quadrado. Daí é nessa hora aqui que o formato, olha só aqui em cima, que o enunciado apresenta para você, influi, né, interfere no resultado que você vai marcar também, tá? Então aqui o formato do horário que foi apresentado não foi nesse daqui, ó, que eu dei como exemplo para vocês. Foi com vírgula e 2 casas decimais. Então, aqui até poderia estar certo, mas não está no formato. E qual que está no formato aqui, ó, com 2 casas decimais? 2,81 vezes 10 ao quadrado. Quanto que é 10 ao quadrado? É 100. Então, se você fazer 100 vezes 2,81, dá esse mesmo resultado aqui da B. Mas por que não é a B? Porque, olha só, você vai colocar a resposta no mesmo formato que lhe foi apresentado no enunciado, tá? Então, a D tá com 2 casas decimais, vezes 10 ao quadrado, é a mesma coisa que 281,3. Então, a resposta correta que você vai marcar é aqui a letra D, que é a resposta correta da questão número 3. Questão 4. Para fazer 1.000 ml de refrescos de uva, basta misturar 400 ml de água com 600 ml de suco. Para a festa de seu filho, Maria pretende fazer refrescos de uva suficiente para encher completamente 30 copos de 200 ml cada.
Quantos mililitros de suco de uva Maria utilizará no preparo do refresco? 1.200, 1.800, 2.400, 3.600 ou 6.000? Pode pausar o vídeo. Olha só então como que é feito esse suco aqui, ó, de 1.000 ml. O que que vai? 400 ml de água e 600 ml de suco, tá? Então aqui você já consegue perceber que 40% do suco é água. E quanto que é de 40% do refresco de uva, né? Então, é 40 de água e 60 de suco. 60% é suco, ok? Isso nós já percebemos aqui no enunciado. Quanto então que vai fazer aqui para a festinha? 30 copos de 200 ml cada um. Então, 2 vezes 3, 6. 3 zeros vão ser 6.000 ml que vai fazer. Então, você já vai marcar aqui que 6.000 é a correta? Não. Porque esse 6.000, que é os copos, né? 30 copos de 200 ml, é a quantidade de refresco de uva. Agora, a pergunta é: quantos mililitros do suco de uva vai usar para o refresco? O suco é esse daqui, ó, que é utilizado 60%. Então, você vai ter que pegar esse total aqui de 6.000 que você acabou de descobrir e vai fazer vezes 60% para saber quanto de tudo isso é só o suco de uva, não é a água e não é o total, que é o refresco. Então, para fazer aqui vezes 60%, é só você multiplicar por 0,6, ou você também pode fazer regrinha de 3, né? Colocar se 6.000 é 100%, quanto que é 60%? Dá para fazer também, e aqui o resultado vai dar 3.600, que é a alternativa D. Eu vou marcar só aqui embaixo, se você não sabe como fazer a regrinha de 3, tá? Ó, 6.000 está para 100%, que é o total, tá? 100%. O que que você quer descobrir? 60%, não é? Então, você põe aqui o 60. Desse lado aqui, que tá o 100 e o 60, é o percentual, fica tudo do mesmo lado. Então, 100 aqui e o 60 aqui. Do outro lado, fica a quantidade aqui de ml. Você não sabe quanto que é a quantidade que você quer descobrir, então você coloca X, tá? Então, de um lado, um item que você quer saber, do outro lado, o outro. Não dá para misturar, senão a conta vai dar errado. Então, aqui desse lado é o percentual. Pri, como que eu resolvo? Regrinha de 3. Depois que você colocou assim, é só você fazer a multiplicação cruzada, tá? Então, 100x, 100 vezes x vai dar 100x é igual 6.000 vezes 60. Daí é só você colocar 6 vezes 6 é 36. Aqui em cima a gente tem 3 zeros e aqui tem mais um zero. Então, são 4 zeros. O 100 que está multiplicando o x, ele vai passar aqui para o outro lado dividindo. Então, você divide aqui o 100. E como eu já contei para vocês, você pode cortar um zero de cima com um zero de baixo quando tiver. E todos os números, né, inteiros, eles possuem o 1 como denominador. Então, olha a resposta aqui em cima, ó, 3.600, tá vendo? Mesma coisa desse daqui, você multiplicar por 0,6, que é 60%. Então, a questão 4, a alternativa correta é 3.600, a letra D.